Então, Bom, cara, 6h24 no meu aqui, acho que só vai ser a gente mesmo, né? Então acho que vamos, a gente pode ir pro que interessa mesmo, porque meu tempo é contado, né? vamos lá. Então vamos começar. Então, bom, esse vídeo vai ficar registrado em algum lugar, então deixa eu fazer, como é o primeiro, deixa eu fazer uma apresentação do que se trata isso aqui. Então, bom, isso aqui não é bem um curso, mas é um grupo de estudos, né, que a gente está inaugurando para estudar SCAP, né, nosso grupo aqui de São Paulo, somos formados, né, e estamos praticando o jogo faz uns 5 anos já. E, bom, agora acho que chegamos no momento de estudar com um pouco mais detalhes, estudar com um pouco táticas e não só táticas, né? Acho que seria isso, né? Formas mais avançadas do jogo, né? Esse jogo que a gente gosta, que a gente joga faz um tempo já. Então, tem esse livro aqui, a capa dele. Esse aqui, né? Skat für Geschnittene. Bom, tá em alemão, infelizmente não temos literatura de Skat em português por enquanto a gente não começar nós mesmos a escrever. Então a proposta é que a gente passe por todo esse livro, estudando caso por caso, e aí fazendo registro para os tupiniquins que quiserem estudar com alguma profundidade aí o jogo. Bom, então, feita essa introdução, sintam-se introduzidos. Então, para hoje, eu separei, deixa eu ver, acho que são 2 jogos só. 2. 3, isso aqui é 16 ainda, então são 3. 3 jogos para a gente começar no estudo, né? Não sabia exatamente como é que ia ser a nossa dinâmica. Na verdade, assim, eu também não sei exatamente como que eu vou conduzir isso aqui, né? Eu não gosto muito de ler, então, aliás, mesmo a leitura não faria muito sentido, né? Porque tá em alemão, então, mas eu também não vou fazer uma leitura traduzida, né? Acho que eu vou tocar, né, em cada assunto, vou dizer do que se trata o jogo, o que está sendo dito aqui. E, bom, hoje está só o Daniel na aula, aí, eu não sei se a gente vai registrar as perguntas ou não, enfim, isso é questão dele, ele que vai ser o nosso responsável por gravar e registrar cada um dos nossos encontros aqui. E, bom, é isso. Então, vamos começar da página 15, né? A proposta hoje é da página 15 até a página 17. Então, aqui na página 15, ele fala ele enfatiza a posição de saída, né? Tipo, ao Spielposition é a posição de saída, a pessoa que joga a primeira carta, né? Então, peraí, chegou alguém, então vamos permitir. Então, chegou o Guilherme, estamos em 3. E eu volto para a tela que chegou em bom momento, Guilherme. Então, primeira sessão aqui, a gente está falando da importância da posição de saída, né? Então, ele fala que tem jogos que, a depender da posição de saída, são jogáveis ou não. Então, esse jogo aqui, deixa eu ver se eu dou um Ctrl Shift mais ainda. Esse jogo aqui, então, se você está assistindo via YouTube, dê uma pausa no vídeo agora, veja, dê uma olhada nisso aqui, nessa composição de mão, veja o que você faria ou não com ela, pense em cada posição, na frente, no meio, atrás, né, como você lidaria com essa mão. Vou voltar para um tamanho um pouco menor. Então, o nosso autor fala o seguinte, tá? Então, Pera, ele tá posição... jogando no ataque? Ele Ele está jogando no ataque, no ataque. Isso aqui na verdade, está falando de leilão, né? A pergunta aqui você estando com essa mão, o que você faz com essa mão quando você cai com uma mão dessa no jogo, né? Então você tem os dois valetes pretos, em um dos naipes pretos você tem as 10, 8, 7, em outro dos pretos as 10 e 7, e tem um 10 de cara ainda, são 10 cartas, né? Então não está contando com o que tem no SCAT ainda, né? Então
ele fala, se você estiver na frente, esse é um grão imperdível, porque, bom, a gente já sabe, né? Então você vai guardar o 10 de cara, vai guardar qualquer outra coisa que vier, você tem os 2 valetes, então com os 2 valetes você garante 8 pontos, né? Que são dos 2 valetes, mais os outros 2 que eles sacam, né? Só com as cheias que você tem na mão, você passa mais 42, então 42 mais os 8, 50, tem o 10 de cara que você guardou, 60, e de bater o olho aqui no Kreutz, não tem como não cair pelo menos uma dama, porque você só tem uma luxa de Kreutz fora, né? Você passa duas vezes, então o jogo é imperdível, mas assim, pela soma das luxas você pega mais coisa ainda, né? Então ele é imperdível. Se você estiver na frente. Na mão é um Grand Hand. Acho que parte com 60, né? Se estiver bem mal distribuído. Você tem... Puta, essa é uma coisa que a gente pode... Então, vamos fazer assim, Guilherme, para a dinâmica do... A gente está gravando, né? Não sei se isso ficou claro, essa apresentação sendo gravada. Então, a minha sugestão eu faço a apresentação primeiro, mesmo porque o tempo é curto, eu tenho mais 15 minutos só, até 15 para 7, e aí, acabando a apresentação, dando tempo, a gente faz pergunta e eu respondo, pode ser? Beleza. Então, bom, o ponto dele nesse jogo aqui se você estiver na frente, é um grão imperdível, né? Não tem como, você vai guardar uma cheia, você tem 4 cheias para passar, mais os valetes, assim, é bem tranquilo. No entanto, se você não estiver na frente, a coisa pode... você não tem um grão, e ele chega a questionar, inclusive, se você tem um jogo. Por quê? Porque você tem 2 valetes e só 2 cores, né? Bom, a gente que joga, esse é um caso bem comum, né? Que a gente fala, num dia de torneio com 3 séries, pelo menos um desses na mão você tem. Você tem os 2 valetes de cima, 2 naipes quaisquer, de cima para baixo, fechadinho, só que você não está na frente. E aí, como que você joga, né, esse jogo? Então, e aí que ele fala, se você... se o jogador sozinho está no meio ou atrás, o Gran não dá para jogar, porque se os valetes estiverem na mesma mão, e se os 2 valetes estiverem na mesma mão e os adversários entenderem que você só tem 2 cores, é possível que você tome Schneider, né? A gente conhece isso. E ele fala, mesmo no jogo de Kreutz, então vamos voltar aqui, o Kreutz teria 6 trunfos, né? Os 2 valetes e o As 10, 8, 7 em Kreutz, eu jogaria com 6 trunfos, e As e 10, 7 de pique como paralelo. Ele fala, mesmo o Kreutz como trunfo pode ser que seja perdível. Cadê onde eu estava? Se você, por exemplo, encontrar 2 retos nos carros, né? Porque aí você vai ficar com um naipe descoberto, dependendo de como, se a distribuição estiver muito ruim, você pode ter uma cheia de pique, talvez as 2 cheias de pique cortadas, e nesse caso o jogo é perdido, né? Então voltando para o argumento dele aqui, o ponto dele é a posição, né? Então na frente, esse jogo é um grão imperdível. Se não for na frente, qualquer jogo é perdível, né? Então, o que eu entendo do argumento dele nesse primeiro exemplo é isso. Eu vou para o segundo, acho que a gente vai ter tempo para fazer as perguntas depois. Bom, então, deixa eu dar mais um zoom aqui. Então, se você estiver me assistindo pelo YouTube, pausa o vídeo agora. Pega essa mão aqui, então você só tem 2 naipes, As, Rei, 10, 9, 7, nos dois naipes pretos. O que você joga com isso aqui, né? Então, aqui ele fala, aqui a situação se inverte, né? Porque, bom, se você não pausou o vídeo, você vai ter qual é o nome disso? Um adiantamento, esqueci, do ponto. Que se no outro exemplo que eu dei, o jogo só é imperdível se você tiver na mão, nesse aqui ele só é imperdível se você não tiver na mão. Nesse caso, o jogo é nulo verba. Então, você tem 5 cartas de cada naipe. Para que você perca o jogo, basta que alguma delas, qualquer uma das duas, esteja 3-0. Então, ele fala que mesmo um null simples já seria muito perigoso,
Porque nos dois naipes você tem 3 cartas na mão dos adversários, e não dá para ganhar o jogo se qualquer um desses naipes estiver junto nas mãos de um dos jogadores, né? Então você fica na dependência do leilão, e não necessariamente o leilão pode ou não ajudar a dizer o que jogar. E última ponderação que ele faz, aí cada jogador vai fazer sua análise, né? Ele falou, é de se pensar se na mão deve-se fazer leilão com uma mão dessas, né? Porque o risco é relevante, né? Então, cara, de não fazer leilão com essa mão, para mim é um pouco demais. Mas ele fala, tipo, é de se pensar se é para fazer leilão com uma mão dessa, porque, né, ele entende que é uma distribuição 3-0 de qualquer uma das cores, e aí ele tem um ponto, não é uma distribuição tão improvável, né? Para qualquer um dos naipes. Esse é o segundo. Então a gente vai para o último exemplo de hoje. Que tem esse aqui. Então, ainda é um nulo. E ele fala, se você tiver na mão, um nulo vert é praticamente imperdível. Assim, as chances de perder são muito baixas, porque você vai sair com 8 no nulo vert hand, né? No vert hand, que ele coloca aqui. Então, o nulo vert hand é praticamente imperdível, porque você vai sair com 8 e você só perde se os 7 retos, né, são 8 cartas por naipe, se os 7 retos estiverem na mesma mão. Se você não tiver na mão, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque aqui em Kreutz você tem 4 cartas, em Kreutz você tem 5 e em Pix você tem 4. E o ponto dele aqui nesse jogo se a distribuição ou em Kreutz ou em Pix, bom, na verdade em Kreutz o melhor que você pode ter é 2-1, o que já pode ser um problema, porque no 2-1 é certeza que o cara consegue descartar uma. Em Pix, se você tiver um 3-1, assim, na verdade, qualquer pick 3-1 já é problemático, porque alguém consegue descartar 2, você não sabe o que tem no scat, então assim, o jogo já pode se caminhar para um problemão para você, se você não tiver na mão, né? Então deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa que ele fala. O problema é, o jogador, o atacante tem só duas cores muito longas, né? Então, a chance de achar uma carta para poder guardar o 8 é muito baixa. Então, tendo que guardar o 8 e anunciando um jogo aberto, é possível que algum dos jogadores tenha um dos dois naipes longo na mão também, e aí com isso ele possibilita o descarte do retos do parceiro, o que torna o jogo, né, se o 7 estiver na mão da pessoa que consegue se descartar, a chance de perder é relevante. Então bom, com isso acho que eu termino a apresentação dos jogos. Eu vou só usar um pouquinho mais da palavra para falar do ponto dele aqui nessa sessão, né? Então, o ponto dele nesta sessão específica preste atenção na posição de saída, né? Então, tem jogos que são imperdíveis se você está na mão, e tem jogos que só são imperdíveis se você não estiver na mão, né? No caso desses, é o nulo vert. Então, ele trouxe para nós esse grão, que é imperdível se você estiver na mão. Se você não estiver na mão, ele faz a pergunta se mesmo se ele faz a ressalva de que qualquer jogo é perdível, mesmo um Kreutz, que é o jogo mais óbvio depois do Gran aqui, mesmo um Kreutz é perdível se você não tiver na mão. E os outros dois nulos que ele trouxe, né? Esse aqui, ele pergunta inclusive se vale a pena fazer leilão uma mão dessa. Fica aí o ponto para quem quiser avaliar. E esse aqui, que é um jogo um pouco menos de manual, né? Me parece um jogo mais
mais provável de você ter na mão, porque as cartas, né, não tem padrão tão claro assim. Que também é um jogo que é praticamente imperdível se você tiver na mão, porém não se você não for o cara que está na mão, certo? Beleza, então com isso eu termino minha apresentação aqui, e aí abro para pergunta agora. O Guilherme tinha falado aqui, Daniel, fiquem à vontade de vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem. Meu ponto era a ideia de jogar Grand Hunt com essa mão na frente. Cara, então, a perspectiva dele aqui, pelo que eu percebi, assim, ele faz um estudo matemático, né, do que está sendo apresentado, mas, ao meu ver, é um estudo razoavelmente conservador, assim, né? Então, assim, eu entendo que ele, assim, nem cogitaria jogar um Grand Hunt com isso. Mesmo na frente, porque a gente pode ver, né? Ele entregaria, na pior das hipóteses, 4 vasas. Então, no 10, ele está sempre imaginando o pior cenário, né? Então, no 10 de cara, você já perderia 32. Por que 4? 3, né? Uma em paus, uma em pique e uma em ouros. Não, mas você tem que assumir o jogo, né? Como que você jogaria isso aí? É verdade. Não, mas de qualquer jeito você perde as 3, né? Vamos supor que você consegue ganhar antes. Você vai jogar todas as suas cartas por cima, está na frente. Você vai Certo. fazer 6. Vai fazer só 6 vasos, tá certo. Você vai fazer 6. Uhum. Se você jogar tudo por cima, você não faz nenhuma das luxas de Kreutz, né? Faz sentido. Não sobra valete pra voltar pro jogo, né? Não só vai Então- estar no jogo. Então não faz sentido. Então não tem como, porque tipo, a perspectiva de ganhar esse jogo jogando Hand é se eles estão com a mão e você consegue descartar esse 10 no momento bom, assim. De forma que você não perca 31 pontos. Se você conseguir perder menos que isso, aí eu acho que o jogo seria possível, mas não tem Cara, como mas porque você acho tá na que mão. mesmo assim, pensando em situações menos absurdas, né? Mas vamos supor que você não tá na mão e o cara sai com caro as. Sai caro as, o outro bota a dama e saiu 10, 24. Aí ele volta com o rei, o outro trunfa, você tem que seguir. Você sai com uma luxa, 30. Aí o cara que trunfou volta, sei lá, com o rei de Kreutz. Você bota o as e o outro usa o outro valete. Cara, já tem 47, eles fazem mais um em Kreutz ainda. Então, pelo menos, isso sem entrar no pique, que pode ser que faça no pique ainda. Então, Sim. assim, acho que, mas é importante esse ponto que você traz, porque assim, o que ele tá, a abordagem dele, que, né, vai permear todo o livro, eu li faz uns 10 anos esse livro, então vou revisitar com vocês. É uma abordagem matemática de falar de jogos, assim, o ponto dele é jogos imperdíveis, né? Então, matematicamente, como que a gente ou maximiza a chance de ganhar ou torna um jogo imperdível. Então, cara, ele vai falar, ó, esse jogo, você vê, voltando aqui no Luvea dele, né? Ele fala, cara, em última instância, a gente tem que pensar, inclusive, se a gente não faz leilão, se é para fazer leilão de jogo desse. Cara, sim, a gente que joga torneio, quem que não faria leilão de jogo desse, bicho? Qualquer valete que você achar, isso aqui vira um jogo super interessante, já. Qualquer valete, né? Se achar um as, se achar uma cheia de outro naipe, cara, as possibilidades são muito grandes isso aqui virar alguma coisa. Lógico que você vai fazer leilão, quando você tiver uma mão. Mas aí vira a discussão do jogo de cima, né? É um jogo forte com 2 naipes que sempre pode ser um problema, né? Jogar com 2 naipes tem que ficar entrando em muitas vasas e aí você não consegue se trunfar a tempo pra ganhar o jogo, né? Sim. Concordo. Mas em compensação, se você guarda aquele 10 lá em cima, aí é matemática, né? Não tem como. É matemático, não tem como. Na verdade, aqui, a gente vai ver um exemplo, acho que na próxima aula já, que é um exemplo onde, ao invés de ter esse 10 aqui, você tem mais uma luxa de pique. Então, mas aí não tem. Tipo, essa aí eu já estudei também. Já viu, né? Tipo, aí 4 cheias, 2 valetes pretos. E 4 Lucians. Exato. Aí não tem como. Aí é imperdível errado. Sim. Então, mas aí com 10, ele mudou o exemplo para. Porque assim, óbvio que se tem mais uma luxa de Kreutz aí o caso, né, em que o jogo se enquadra é outro, né? Que é isso que a gente falou, tipo, é Grand Hand imperdível.
Mas se você tira uma luxa e bota um 10 de um outro naipe, aí muda, né? Tipo, é Gran Hand. A gente tende a pensar, né? Pô, isso aqui, o desenho desse jogo parece aquele Gran Hand imperdível que eu conheço. É Gran Hand, Parece. não é? Então, é uma... E o ponto dele é, cara, se você tiver na mão, é Gran, não Hand, e se você não tiver na mão, nem Gran é. Inclusive, diz ele, né, no desenvolvimento do argumento dele, mesmo o Kreutz, que parece super forte, é perdível, mesmo você guardando 10 de cara. Então, é isso, né? Então, bom, não sei se ficou respondida a pergunta, espero que sim, senão pode. Não, tá perfeito. Tem mais 2 minutos. Aí a gente... ou se... Daniel, não sei se você quer perguntar alguma coisa. Não, essa primeira aula acho que foi bem tranquila. Gui, você tem mais alguma pergunta algo que você gostaria de acrescentar? Nada muito específico. Acho que vale a pena dar uma olhada naquele o exemplo 3, mas uma olhada pro futuro. Acho que por agora tá ótimo. Assim, e só para firmar nossa primeira aula aqui, aqui eu não estou tanto na posição de professor, né, cara? Tipo, estou apresentando conteúdo, assim. Então, acho que o importante daqui é você pegar... Tudo bem, o Gui eu acho que deve conseguir entender bem o que está escrito em alemão aqui, né? O Daniel e os outros colegas talvez menos, mas, assim, entender o que é a mão dá para entender, né? Embora o texto não, mas a mão dá. Então, Sim. cara, olha para a mão, tipo, pega a mão e estuda, cara. O que eu faço com isso? O que não faz? Acho que aqui é muito mais um guia de estudos, né, para depois você poder pegar na sua casa e avaliar, porra, mas aquele exemplo, como é que faz? Se eu treinar variações, né? Muito mais isso do que ensinar o que é certo e errado, né? Tipo, a ideia aqui é abrir a cabeça para você enxergar as possibilidades que o jogo apresenta. Acho que principalmente isso. Eu gostei que ele começou já falando da posição, né? Posição Exatamente. Uma coisa que às vezes a gente parece que Esquece. passa batido, Principalmente pra jogar nulo, tá? Eu não tô nem aí pra posição pra jogar nulo. Mas importante. Não, eu achei. A minha primeira perspectiva é que o cara é conservador, pra não fazer leilão com a mão 2. Pois é. Mas, assim. Para ser justo, ele fala, é de se pensar, de se de se pensar. Ele não fala que não se faz, mas é de se pensar o quanto que vale a pena fazer uma coisa. Acho que eu vou fazer um edit e colocar um pedreirinho, assim, quando você falar, é de se pensar, assim, né? Tá certo. Beleza. Gente, deu meia hora. Cara, se vocês quiserem, eu botei o PDF no grupo, vocês podem seguir a discussão como vocês quiserem, mas eu vou ter que sair, beleza? Beleza. Boa Obrigado, noite. Aníbal. Valeu, Dani. Agradeço. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite pra vocês aí. Tchau. Até mais. Fecha.